pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje iremos abordar uma temática que nós já inclusive discutimos inicialmente quando falamos sobre o movimento da expansão marítima e comercial europeia. Nós temos uma aula que eu sugiro que vocês dêem uma olhada sobre esse movimento, também conhecido como grandes navegações, considerado uma das grandes transformações da chamada Europa moderna, a Europa aqui do século XV, XVI e XVII, a Europa do renascimento cultural, a Europa da formação dos Estados modernos, a Europa da reforma protestante e da contra-reforma católica. E uma das grandes transformações nessa Europa moderna foi o movimento da expansão marítima e comercial europeia, o movimento das grandes navegações. Nós vamos analisar de uma forma mais específica esse movimento da expansão ultramarina, também chamada de expansão ultramarina, ou das grandes navegações. Na aula de hoje, nós iremos discutir de uma forma mais específica esse movimento, pegando como referência os países ibéricos, pegando como referencial os estados ibéricos, ou seja, Portugal e Espanha. Afinal de contas, os estados ibéricos, eles foram os pioneiros no movimento das grandes navegações. Daí a importância que vai se dar na aula de hoje para Portugal e Espanha dentro desse projeto de expansão ultramarina ou de expansão marítima e comercial europeia, ou de uma forma melhor trabalhada, grandes navegações. Analisando esse expansionismo ibérico, esse expansionismo ultramarino ibérico, português, no primeiro momento espanhol, não podemos deixar de observar que aqui a presença do Estado ele é fundamental. Não só para o expansionismo ibérico, mas para o expansionismo até mesmo dos outros estados europeus que vão realizar esse movimento de uma forma tardia. É o caso da França, da Inglaterra e da Holanda. A formação dos estados modernos europeus, e de uma forma mais específica, a formação precoce dos estados ibéricos, Portugal no primeiro momento, Espanha, acaba sendo um elemento fundamental para o pioneirismo ibérico, primeiro de Portugal, depois da Espanha, nesse movimento da chamada grandes navegações. Então, afinal de contas, é o Estado que vai dirigir, que vai organizar. É o Estado que vai, na verdade, ser o principal condutor desse movimento de expansão ultramarina, ou desse movimento das grandes navegações. Um movimento que, dentro dos países ibéricos, o financiamento ele vai estar diretamente ligado aos chamados grupos mercantis. Os grupos mercantis, e aí quando se fala de grupos mercantis, está se falando de quem? Mercadores, banqueiros, comerciantes. São esses grupos mercantis, que alguns autores chamam de burguesia comercial, são esses grupos que irão financiar esse movimento da expansão ibérica. Esses grupos estão financiando, afinal de contas, eles estão buscando, através desse movimento, lucro, fé, ou seja, a salvação da alma, e até mesmo visibilidade social. Observe que esses grupos que vão financiar, esses grupos mercantis, que vão financiar essa expansão ultramarina, esses grupos eles recebem da coroa desses estados, ele acaba recebendo uma série de títulos e honrarias. Daí financiar esse movimento significa também garantir o quê? Não só a expansão da fé, não só o lucro, mas garantir também o status ou a visibilidade em uma sociedade de corte, em uma sociedade do antigo regime europeu. Um outro elemento importante, quando se observa o movimento da expansão ultramarina ibérica, ou das grandes navegações de Portugal e Espanha, é que esse movimento ele tem como justificativa ideológica a expansão da fé cristã. A grande justificativa ideológica que os estados ibéricos utilizaram
no movimento das grandes navegações, em relação a essa expansão fora da Europa, a essa expansão em busca de um paraíso, onde esse paraíso no primeiro momento seria o Oriente, a Ásia, e com a conquista da América, ele passa a ser o novo mundo, passa a ser América. Na verdade, estar nesse paraíso significaria uma possibilidade de salvar a alma. E aí a expansão da fé cristã, ela acaba sendo a grande justificativa ideológica nesse movimento da expansão ultramarina de Portugal e Espanha. E é importante observar o pioneirismo, né? Nós estamos falando da expansão ibérica, principalmente pelo pioneirismo desses estados europeus, desses estados nacionais, no movimento das grandes navegações. Portugal, no primeiro momento, foi pioneiro, porque teve um processo de formação política precoce, o seu estado se formou, primeiramente, na frente dos outros estados, inclusive na frente do Estado espanhol, posteriormente veio o Estado espanhol. Então, essa formação portuguesa, favorecida pela Revolução de Avis e pela Guerra da Reconquista, a formação espanhola, posteriormente, a formação política do Estado espanhol, favorecida pela Guerra da Reconquista e pelo matrimônio, pelo casamento entre Castela e Aragão, foram muito importantes para o processo de centralização do poder político desses monarcas. E essa centralização nos mostra o nascimento desses estados. E a partir do nascimento desses estados, eles alcançam a neutralidade política. E com essa neutralidade política, eles vão poder organizar, conduzir os seus movimentos da expansão ultramarina ou das grandes navegações. Ok? Quando você fala desse expansionismo ibérico, nós temos aqui algumas particularidades. Por exemplo, do expansionismo português. Uma delas, nós já acabamos de falar, Portugal foi o primeiro país da Europa, foi o primeiro estado europeu a organizar esse movimento das grandes navegações. É evidente que a formação política precoce de Portugal, ela acabou sendo um fator decisivo para que os portugueses organizassem, no primeiro momento, o movimento das grandes navegações. É evidente que existem outros fatores que também vão contribuir para o pioneirismo ibérico. É lógico que a questão política, a centralização do poder, ou seja, o nascimento do Estado moderno, foi um fator decisivo. Mas nós temos que observar também a presença de outros fatores que teriam contribuído para os portugueses ser pioneiro no movimento da expansão ultramarina, no movimento das grandes navegações. Por exemplo, o acúmulo do conhecimento náutico é muito importante, as inovações técnicas náuticas, a utilização dos instrumentos técnicos náuticos, ou seja, Portugal vai acumular conhecimentos técnicos náuticos. É provável que ali teria existido, eu falo provável, que alguns historiadores chegam a duvidar da existência de um centro de aperfeiçoamento náutico em Portugal, organizado pelo infante Dom Henrique, que é chamada de Escola de Sagres. A Escola de Sagres, ali você tem um centro de aperfeiçoamento náutico, que ele foi muito importante não só para algumas inovações náuticas, mas como também para o aperfeiçoamento de algumas técnicas náuticas, como, por exemplo, as embarcações. A caravela teria sido um dos principais aperfeiçoamentos técnicos náuticos importante para que Portugal fosse pioneiro nesse movimento das grandes navegações. Afinal de contas, o aperfeiçoamento técnico náutico nos mostra a presença de novas tecnologias. As tecnologias náuticas, algumas delas, inclusive, tecnologias provenientes de estudos ou de conhecimentos náuticos dos árabes. Os árabes deram uma grande contribuição para o aperfeiçoamento técnico náutico dos portugueses, para as inovações
técnicas náuticas dos portugueses, ou seja, para esse desenvolvimento tecnológico náutico, que vai ser importante, né? Como a questão, por exemplo, da própria bússola, onde os portugueses vão aperfeiçoar, a utilização de instrumentos náuticos, como os mapas quadrantes. Então, os árabes, eles acabaram trazendo importantes conhecimentos para os portugueses utilizarem, aperfeiçoarem, ou até mesmo inventarem novos instrumentos, e dessa forma ter um domínio dessas tecnologias náuticas que vão ser importantes para esse pioneirismo português no movimento das grandes navegações. Além disso, Portugal também, um outro fator importante para se pensar nesse pioneirismo português, é que Portugal reunia condições políticas, como a formação do Estado, condições econômicas, o desenvolvimento de atividades comerciais em Lisboa, a presença de grupos mercantis na capital portuguesa, em Lisboa, eram condições econômicas propícias para Portugal ter sido pioneiro nesse movimento das grandes navegações. Condições geográficas também. Olha a localização geográfica de Portugal. Observe que Portugal está basicamente próximo ao Atlântico. Então, se você observar a própria posição geográfica portuguesa, ela acabou sendo muito importante também para esse pioneirismo ibérico, né? Observe que a própria sociedade portuguesa, ela abraçou as atividades marítimas, né? Ela já estava, inclusive, envolvida em atividades marítimas pesqueiras. Isso vai ser muito importante. O envolvimento dessa sociedade, principalmente da área do litoral do território português, acaba sendo um instrumento importante para que essa sociedade abraçasse esse movimento das grandes navegações. Então isso, de certa forma, vai contribuir para os portugueses ter sido pioneiro nas grandes navegações. Agora, é importante observar que para a coroa, para o Estado português, para a metrópole portuguesa, a expansão ultramarina portuguesa, as grandes navegações realizadas por Portugal, representava a chance da coroa reforçar os seus bens materiais, reforçar as suas riquezas. Era uma oportunidade, principalmente pela possibilidade da exploração das áreas coloniais, não só no litoral da África, até certo ponto na Ásia, mas acima de tudo no Novo Mundo, na América, porque nós teremos, a partir desse movimento, uma acumulação primitiva do capital. Então, para a coroa, o movimento da expansão ultramarina seria uma forma de reforçar as suas riquezas materiais. Para a nobreza, para a Igreja Católica, seria uma possibilidade de quê? De cristianizar os pagães. Para a Igreja, seria uma oportunidade de cristianizar os chamados povos pagães. Os nativos, por exemplo, desse paraíso, desse novo mundo. E, evidentemente, para a nobreza, seria uma forma de conquistar a influência e riqueza. Influência e riqueza, principalmente para os setores da pequena nobreza. Aqueles setores da pequena nobreza que não tinham terras em Portugal, esses setores da pequena nobreza, eles teriam uma oportunidade, a partir do movimento da expansão ultramarina portuguesa, das grandes navegações, uma possibilidade de adquirir terras e riquezas. Os setores, principalmente da pequena nobreza. Quer dizer, são possibilidades que esse movimento vai trazendo. E para até mesmo os setores comuns da sociedade portuguesa, para setores populares que acabaram também se envolvendo nas viagens das grandes navegações portuguesas, será uma chance de melhorar até mesmo um pouco mais a sua vida. Então esse movimento, observe que ele vai oportunizar diversos setores da sociedade portuguesa. Ele vai oportunizar diversas instituições, não só o Estado, a Igreja, não só os setores da pequena nobreza, da burguesia, mas até mesmo os setores populares. São algumas das particularidades desse movimento. Portugal, que no primeiro momento fez suas grandes navegações, contornando o litoral africano,
foram os primeiros a chegar na Ásia, nas Índias, no Oriente, com Vasco da Gama, e os portugueses que, atravessando o Atlântico, na parte sul, chegaram no Novo Mundo, ou seja, aqui na parte sul do Atlântico, que seria o Brasil. Os portugueses que acabaram, juntamente com os espanhóis mais tarde, organizando o Tratado de Tordesilhas, como uma forma de dividir esses impérios coloniais conquistados e a conquistar, e evitar dessa forma um conflito entre as duas nações, ok? Quando você olha para as grandes navegações espanholas, para o movimento de expansão ultramarina na Espanha, entre uma das principais particularidades que nós teremos desse movimento é que a Espanha, observe que ela retardou em relação a Portugal, ela retardou o seu processo de formação política, o seu processo de formação do Estado Nacional em relação a Portugal. Mas em relação à França, à Inglaterra, à Holanda, ela acabou se antecipando, ela acabou sendo pioneira. Por isso que a gente colocou aquela ideia lá do pioneirismo ibérico. Ou seja, a Espanha foi pioneira no movimento da expansão ultramarina em relação à França, à Holanda, à Inglaterra. Ela não foi em relação a Portugal, mas em relação à França, Holanda e Inglaterra, ela acabou sendo pioneira no movimento das grandes navegações. E o Estado francês, no momento em que ele se organiza, no momento que ele se forma, e esse Estado ele vai se formar a partir de vários conflitos, evidentemente o quê? Que nós teremos, e a união de Castela e Aragão, e os conflitos ali da Guerra da Reconquista, entre cristãos e muçulmanos, vão ser importantes para a formação do Estado espanhol. A partir daí você vê um Estado que vai se envolver num movimento das grandes navegações, entrando em conflito com os franceses, entrando em conflito com os mouros, principalmente na formação dos seus estados. Repare que na formação do Estado espanhol, o principal conflito foi a Guerra da Reconquista, contra os cristãos moros, contra os muçulmanos. Observe que o último reino ali na Espanha, que eram vários reinos, o último reino a ser absolvido para poder se formar um Estado católico, Estado nacional espanhol, foi Granada, que era no sul da Península Ibérica. A partir do momento que eles conquistaram Granada, em 1492, eles se formaram em Estado. E aí eles puderam se lançar para as grandes navegações. Então, o Estado espanhol ele se formou a partir da união entre Castela e Aragão e a partir da Guerra da Reconquista entre cristãos e muçulmanos. Foi importante para a formação do Estado espanhol. Uma outra particularidade da expansão ultramarina espanhola é que nós estamos diante da primeira grande expedição oficial, certo? Organizada pelos espanhóis no Novo Mundo, na América, foi de um genovês, que navegou para o Estado espanhol. Foi contratado pelo Estado espanhol, pela coroa espanhola, para organizar o movimento da expansão ultramarina espanhola, e esse genovês é o italiano Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, aqui em 1492, vai chegar nas Bahamas, na América Central. Colombo, em 1492, ele é o primeiro oficialmente a chegar no Novo Mundo, na América. Evidente que se você for buscar outras concepções teóricas, nós temos alguns teóricos que chegam a falar que os bárbaros, lá na Idade Média, os povos germânicos, eles foram os primeiros, inclusive, a chegar na América. Existem teóricos que mostram que as primeiras expedições, baseadas em estudos até mesmo arqueológicos, que as primeiras expedições que chegaram na América foram ainda na Idade Média. Mas oficialmente você tem a expedição de Cristóvão Colombo. Ok, galerinha? Essa foi uma das grandes marcas. Só depois que você vai ter a chegada de Cabral ao Brasil em 1500. Então, dessa forma, nós temos aqui o movimento da expansão ultramarina portuguesa e espanhola, que foi pioneiro em relação
às outras nações europeias. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!